Olá turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a nossa disciplina de estudo é Geografia. E nesse segundo bimestre o nosso tema de estudo é a natureza brasileira. E o tema da nossa segunda aula é Hidrografia. Como objetivo, conhecer as principais características da hidrografia do Brasil, conhecer as partes de um rio, compreender o que é uma bacia hidrográfica e conhecer as principais regiões hidrográficas brasileiras. E o que é hidrografia? Hidrografia é a ciência que estuda os rios, os lagos, as lagoas, os mares e etc. E para dar início ao estudo, vamos conhecer um pouco mais a dinâmica dos rios. O que é o rio? É uma grande quantidade de água corrente que deságua no mar, lago ou outro rio. O rio pode se originar de fontes subterrâneas, da água das chuvas e do derretimento de neve e de geleiras. Agora vamos entender os elementos que formam um rio. As partes de um rio. Nós temos as nascentes, que é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Margem é o local onde a água encontra-se com a terra. Costuma-se utilizar este termo para referir-se à beira d'água de um rio ou de um lago, quando se encontra com a terra. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas, é o caminho que o rio percorre. Os afluentes é o curso d'água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. A foz é o local onde uma corrente de água, como um rio, deságua. Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou até mesmo o oceano. Essas são as partes de um rio. Rios permanentes e rios temporários. A maioria dos rios brasileiros nunca seca, ou seja, seu fluxo de água é contínuo. Então eles são chamados de rios perenes ou rios permanentes, como é o caso do rio Tapajós, em Itaituba, Pará. Alguns rios secam durante certo período do ano. Eles são chamados de rios temporários e correm apenas no período de chuvas. Esses rios localizam-se nas áreas mais áridas do território brasileiro, onde há longos períodos de seca. O Brasil tem uma diversidade muito grande de paisagens, que apresentam rios permanentes e rios temporários. É o caso aí do rio Paraíba do Meio, em Viçosa, Alagoas. Agora vamos conhecer os rios de planície e os rios de planaltos. Há rios que correm em terrenos mais planos, não apresentando desníveis em seu curso. Esses rios são chamados de rios de planície e podem ser utilizados para navegação, pesca e atividade de lazer. Mais uma vez colocamos como exemplo o nosso rio Tapajós, em Itaituba, Pará. Mas temos também os rios de planalto. Há rios que atravessam terrenos irregulares e apresentam desníveis em seu curso, formando queda d'água, ou seja, cachoeiras. Esses rios são chamados de rios de planalto. Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. É o caso do Rio Garrapa, em Jaquirana, no estado do Rio Grande do Sul. Rios e barragens. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, a energia do movimento da água dos rios é transformada em energia elétrica. As barragens de uma usina hidrelétrica são construídas nos rios e armazenam a água em represas. Quando essa água é liberada, ela movimenta turbinas ligadas a um gerador, produzindo energia elétrica. Muitas vezes, a construção de barragens e de reservatórios inunda áreas florestadas, alterando todo o ecossistema da região. A vegetação e a fauna ficam submersas,
o que coloca várias espécies em risco de extinção. Cidades também são inundadas com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. Temos aí como exemplo a usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, no município de Tucuruí, estado do Pará. As cheias dos rios. Em certos períodos do ano, o volume de água dos rios aumenta por causa do excesso de chuvas. Esse é um fenômeno natural e é chamado de cheia. Com a cheia, a água do rio pode transbordar e inundar as várzeas, que são terrenos mais baixos que ficam à margem de um rio. Muitas vezes as várzeas são ocupadas pelas pessoas que ali constroem casas, ruas e avenidas. Essas áreas são invadidas pela água do rio quando ele transborda, o que causa transtornos e prejuízo à população. Além disso, as construções e o asfalto das ruas impedem que a água da chuva penetre na terra. Essa água vai direto para o leito do rio, que então transborda mais rapidamente. É o caso aí da cheia do rio Tapajós, que alcançou mais de 10 metros acima do normal no mês de março do ano de 2014. Agora vamos conhecer a divisão hidrográfica brasileira. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em regiões hidrográficas. Uma região hidrográfica é uma porção do território brasileiro que compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Então, a primeira bacia hidrográfica destacada no mapa é a Bacia Amazônica. Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. É a mais extensa, de maior densidade de água do mundo e possui o maior potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil. Temos ainda como destaque a Bacia do Tocantins-Araguaia. Nela tem a maior hidrelétrica brasileira. É a usina de Tucuruí, no rio Tocantins, estado do Pará. Tucuruí forma uma gigantesca represa com mais de 2.800 km², a maior hidrelétrica totalmente brasileira. Temos ainda a Bacia Hidrográfica do São Francisco, principal fonte de água do Nordeste. A Bacia do São Francisco tem presença marcante na história do território brasileiro. Foi através do São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral brasileiro. Vamos destacar ainda nesse nosso estudo a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná situa-se em áreas do Sudeste e Sul do Brasil e foi intensamente transformada para a construção de hidrelétricas e para a navegação. Destacam-se, além do rio Paraná, os vários afluentes pela geração de energia e pelo recente desenvolvimento das hidrovias. A segunda maior usina do mundo, Itaipu, encontra-se nessa bacia, a Bacia do Paraná. Para encerrar o nosso estudo, vamos conhecer o que é a bacia hidrográfica. É o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. Encerramos aqui a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima!